proposta de reforma previdenciária enviada pelo governo Temer ao Congresso Nacional é polêmica. Despertou elogios de alguns setores econômicos e o repúdio de movimentos sociais, parlamentares de esquerda e de estudiosos do tema. Há também quem considere uma reforma no setor inevitável, mas não nos termos colocados atualmente. Para tentar sintetizar a evolução histórica da Previdência Social no Brasil e seus principais desafios para o futuro, o Mundo Político recebe Décio Bruno Lopes, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e vice-presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Bem-vindo, Décio. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. De manhã nós estivemos na Escola do Legislativo, já falando sobre Previdência de uma forma geral, e é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Prazer é nosso, Décio. Vamos começar então dizendo quais foram as condições e as razões sociais e econômicas que levaram ao surgimento da Previdência Social no Brasil. Os movimentos sociais é que, na verdade, dão sustentáculo ao surgimento da legislação. E em 1923 não existia, vamos dizer assim, um marco da Previdência no Brasil, e a Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, ela tratou de instituir no ordenamento jurídico brasileiro a Previdência Social, que se financiava através de contribuição do empregador, né, e contribuição do próprio empregado, e a gente pode dizer aí também de uma contribuição que já seria do Estado, porque naquele momento houve o aumento das taxas de estrada de ferro, né? A gente pode dizer que isso aí financiava a Previdência da época, poderia ser uma contribuição da União. Um sistema de quase 100 anos, então. Exatamente, 1923 foi o marco efetivo da Previdência Social no Brasil, com uma tríplice forma de financiamento. Esse regime de previdência no Brasil, ele foi inspirado ou influenciado por modelos de outros países ou ele segue um caminho próprio, diferenciado? Na verdade, é um modelo bismarckiano, né? Surgido na Alemanha, né? E que se evoluiu para um sistema de seguridade social, né? Baseado no plano Beveridge da Inglaterra, que depois passaria a ser uma proteção do berço ao túmulo. No primeiro momento era a proteção do trabalhador em si. Ao longo de sua trajetória, até a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, o conceito e mesmo a fundamentação desse papel da Previdência, ele sofreu uma série de mudanças. O que você identifica como as transformações mais importantes até 88, da trajetória inicial até essa data? Inicialmente, a Previdência foi instituída mediante caixas de aposentadoria e pensão que eram por empresas, eram bem similares aos fundos de pensão de hoje. Na década de 30 e 40, essas caixas de aposentadorias e pensões foram transformadas em institutos de aposentadorias e pensões por categorias econômicas e de uma forma mais geral e mais ampla. E cada instituto, cada caixa tinha a sua própria legislação e nos anos 60 ocorreu a unificação da legislação e logo após a unificação dos próprios institutos. Essas então foram as mudanças até 88 mais significativas. Não, aí vejam, houve unificação da legislação, depois a unificação dos institutos, depois a Previdência Social era vinculada ao Ministério do Trabalho, né? Depois o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Depois, com o passar do tempo, a Previdência assumiu áreas de saúde e de assistência social também do trabalhador. E com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social nos anos 70, criou-se também um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E nesse momento criou-se então o INAMPS, né, que cuidava da assistência médica do trabalhador, o IAPAS, que cuidava da administração financeira, arrecadação, fiscalização e cobrança, o INPS, que cuidava do reconhecimento de direitos e pagamento de benefícios,
a Dataprev, que era a empresa de processamento de dados da Previdência Social, e a LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, a FUNABEM, a SEMER. FUNABEM era a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, a SEME, que era a Central de Medicamentos, né? E todas essas instituições passaram a fazer parte de um sistema nacional de previdência e assistência social, ou seja, o embrião do que nos anos 80 seria a Seguridade Social. Pois é 1988, justamente quando é criado o Sistema Nacional de Seguridade Social, no qual a Previdência está hoje inserida. O que é esse sistema, quais são suas fundamentações e o que ele prevê em linhas gerais? No momento do SIMPAS, né, e no momento anterior da Previdência, a Previdência existia por si só. Então existiam diversas fontes de financiamento que financiavam a Previdência e a saúde do trabalhador, e alguma parte de assistência também. Na Constituição de 1988, que foi a primeira vez que o termo Seguridade Social surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de Seguridade Social foi um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados às áreas de previdência, saúde e assistência social. A partir desse momento, estabeleceram-se diversos princípios. Entre esses princípios estão da universalidade, da cobertura e do atendimento e a diversidade das bases de financiamento. E a partir de então, a Seguridade Social, a Previdência deixou de existir por si só e passou a se integrar ao conceito de Seguridade Social com uma diversidade das bases de financiamento, que entre elas o próprio legislador constituinte já definiu quais seriam essas bases, seriam a folha de salários, né, o faturamento ou receita, lucro e contribuição incidente sobre a importação e receitas de concursos de prognósticos. Décio, tem sido crescente o questionamento em torno da unificação dos diferentes regimes previdenciários no país, o do servidor público e dos trabalhadores da iniciativa privada. O que levou historicamente a essa diferenciação e quais são as distorções que ela provoca? Vejam, no início, os servidores do Estado, que não eram considerados servidores efetivos, existiam servidores que eram seletistas e existiam servidores que eram estatutários. Tá? Os servidores seletistas, eles eram do regime geral de previdência, tá? E os entes federados, né, se comportavam como empregadores e deveriam recolher as respectivas contribuições. E com a Constituição de 1988, ela trouxe um regime jurídico único. Mas esse regime jurídico único, na verdade, ele não representava um regime de previdência, ele era um regime de trabalho. Tá? E os regimes de previdência foram, na verdade, estabelecidos, mesmo desenhados com a emenda constitucional número 20 de 1998, porque até então, antes de 1998, na emenda constitucional número 20, havia uma confusão sobre a existência ou não de regime próprio. A lei dizia que para ser regime próprio, ele deveria pagar aposentadorias e pensões, mas até 1993, os servidores da União não pagavam contribuição para aposentadoria, pagavam contribuição para pensões. É assim que era no IPASE, um dos institutos de antigamente, que se unificou também na época do SIMPAS e que desapareceu com a Constituição Federal, com o conceito de Seguridade Social. Como é que o senhor vê essa proposta de unificação que está contida, inclusive, na proposta de reforma enviada pelo governo Temer? A questão, esse era exatamente um dos pontos da reforma, um dos 7 pontos da reforma, tá? A conjugação dos sistemas. Só que a emenda constitucional número 20, ela já trouxe partes de uma
congruência dos regimes. Ou seja, a partir daquele momento, servidores da União, Estado, Distrito Federal e municípios já estavam sob a mesma égide sob a égide de uma mesma legislação, que foi a Lei 9.717, que disciplinou a criação de regimes próprios de previdência. Mas como Previdência Social, ou seja, a reforma de Previdência, está na pauta de todos os governos, a Emenda 41, ao trazer uma ampla e geral reforma na Previdência do servidor público, já tratou de trazer regras que fossem bem parecidas com as regras do regime geral, quais sejam. Uma delas é que, até então, quem foi empossado até dezembro de 2003, né, tem direito à paridade e integralidade. Quem foi empossado no serviço público a partir de janeiro de 2004, a forma de cálculo é exatamente a mesma do regime geral de previdência, ou seja, para calcular os benefícios, o benefício do servidor terá como base de cálculo 80% dos melhores salários de contribuição, tomados por base de julho de 94, da mesma forma que o cálculo no regime geral. Na crise atual, há duas argumentações bastante distintas em voga. O governo alega que o déficit da Previdência é insustentável devido a múltiplos fatores: aumento de expectativa de vida, envelhecimento da população com redução do número de contribuintes em relação ao número de beneficiários, mas sindicatos e a oposição afirmam que não há déficit na Previdência e sim no sistema de seguridade social. Mesmo assim, devido a renúncias fiscais, desoneração da folha de salário e dívidas previdenciárias de grandes empresas que não seriam cobradas. Qual é o seu entendimento? Há premissas falsas e verdadeiras nesse embate? Veja, a questão não é tão simples. Aí a gente deve retornar ao passado para entender o presente e planejar o futuro. No passado, os institutos de previdência, na época da unificação dos institutos, existiam fundos de liquidez da Previdência Social. Tá? E depois Fundo de Previdência e Assistência Social e Fundo Geral de Previdência Social. E que, naquele momento, o que eram as cotas de previdência, que era a contribuição da União, deveriam fazer face a esses fundos, que seriam exatamente para prevenir a aposentadoria. Veja, embora o regime seja de repartição simples, porque assim foi uma concepção do Estado brasileiro, isso não significa que aqueles fundos, o fundo de liquidez, não devesse ser conservado exatamente para esse momento. Ou seja, começa aí. Depois, com a centralização dos recursos da Previdência Social no Tesouro Nacional, no Caixa Único do Tesouro Nacional, aqueles fundos desapareceram. Ou seja, aquele que foi o sustentáculo de 40, 50 anos de contribuição, que naquele momento, veja só hoje, vão dizer que existe um por um. Mas e na época que existiam diversos por nenhum? Os primeiros 30 anos de contribuição, o volume de recursos que existiam antes das primeiras aposentadorias de pensões, aonde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro quando centralizou no Caixa Único do Tesouro? Ou vamos dizer assim, o Estado tem uma dívida eterna para com a Previdência, porque aqueles recursos que foram para o Tesouro, que foram para incentivar o crescimento econômico brasileiro, no momento da privatização, esses recursos não voltaram à Previdência Social. Então existe um déficit. Olha, nós precisamos de analisar sob diversos ângulos. Se você considerar o orçamento da Seguridade Social como está definido no artigo 195 da Constituição, e a própria Constituição tratou de definir os orçamentos. Tá? É um orçamento fiscal, um orçamento da Seguridade Social e um orçamento das estatais. Tomando por base o orçamento da Seguridade Social com aquelas diversas fontes de financiamento que nós citamos, até o ano de 2015, nós não tivemos déficit na Seguridade Social.
Tá? Então, e se a Previdência está inserida no contexto de seguridade, enquanto existir recurso da seguridade, nós não podemos dizer que, que há um rombo na Previdência, mesmo porque o que se toma como base para calcular um rombo de Previdência, o suposto rombo da Previdência, é apenas a contribuição incidente sobre a folha, mas isso nem no passado era assim, nem na Lei Eloy Chaves, em 1923, a Previdência não se financiava apenas com a contribuição do empregador. No entendimento do senhor, então, falta transparência maior em relação à exatidão desses dados e também aos próprios erros de gestão, né? Sim, de se reconhecer os erros do passado em não conservar, ou seja, eu tenho dito sempre que em existindo problema na Previdência, tá, eles decorrem da imprevidência dos governos, mesmo porque a Previdência não se sustenta sem recurso. Tá? E se a Previdência, se as contribuições previdenciárias, elas são substitutivas da remuneração do segurado, seja no regime público, seja no privado, não há que se falar em não ter recurso prévio, mesmo porque desde a Constituição de 1946, e que hoje está no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, nenhum benefício será pago, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. E, portanto, todo esse custeio prévio deveria ter sido conservado, deveria ter sido mantido em fundos para que hoje não houvesse essa, vamos dizer assim, essa necessidade de financiamento. E também não há que se falar em déficit pela seguinte situação. Primeiro, o Estado utilizou os recursos da Previdência. Segundo, o próprio legislador constituinte de 1998, ele foi prudente ao estabelecer nos artigos 249 e 250, a possibilidade de criação de fundos previdenciários para manutenção ou extensão dos benefícios previdenciários. E o artigo 250, que é do regime geral, hoje é letra morta na Constituição, e o 249, que é do regime próprio também. Então, conforme nós vimos hoje de manhã, o sistema de previdência social, ele é composto por 3 áreas específicas e estanques na Constituição. Quais sejam? A previdência do servidor, né, definida no artigo 40, a previdência do regime geral, prevista no artigo 201 da Constituição, que faz parte da Seguridade Social, e a previdência complementar, que é destinada tanto ao servidor público, né, depois da emenda constitucional número 20, e especificamente depois da emenda 41, então o regime de previdência complementar, que é destinado tanto ao servidor quanto ao segurado do regime geral. Cada regime específico, né, que não se mistura, tá? Não se funde, não se confunde, não se mistura. Eles são apenas harmônicos entre si. E não há, vamos dizer, quando você estiver fazendo o cálculo, apurando resultados, você não pode misturar esses regimes, mesmo porque, ainda que operacionalmente o orçamento da União considere uma coisa só, o regime de previdência de servidor e o regime de previdência da Seguridade Social, da previdência na Seguridade Social, entendemos que esta não é a forma mais correta, porque quando o legislador constituinte quis definir um orçamento da Seguridade Social e vedar a utilização dos recursos incidentes sobre a folha, das contribuições incidentes sobre a folha, para outras finalidades que não o pagamento de benefícios do regime geral, não quis dizer que o orçamento da Seguridade Social fosse composto também por contribuições de servidores, mesmo porque, no caso, o servidor tem uma relação íntima com o Estado e cabe ao Estado prover a sua aposentadoria, mesmo porque ainda no momento em que não existia contribuição, e a partir de 93, quando passou a existir contribuição, o regime de seguridade social do servidor tem financiamento próprio e é lá que ele tem que ser considerado.
Entre os defensores da reforma da Previdência, há quem veja um risco concreto de no Brasil se chegar em algum tempo em situação similar à Grécia, por exemplo, onde houve colapso no orçamento público e também na questão previdenciária. É alarmista essa tese, na visão do senhor? Veja, esta tese não é a mais correta pelo seguinte: a Seguridade Social e Previdência, especificamente dizendo, elas decorrem de situação de mercado, de situação econômica. Se a situação econômica do país vai bem, vai haver superávit na Seguridade Social, vai haver, evidentemente, observadas as reformas, os ajustes legislativos que deveriam ser verificados em relação ao financiamento, né? Observada a cobrança das dívidas, observada a legislação. Precisa de reforma de Previdência? Precisa sim, precisaria sim. Primeiro, para que houvesse maior garantia do crédito previdenciário, para que não fossem concedidas tantas benesses ao mercado, vamos dizer assim, econômico de uma forma geral, de desonerações, tá? E de renúncias fiscais e de efetividade na cobrança dos créditos previdenciários e, além de tudo, constituição dos respectivos fundos que a gente acabou de dizer. E outra questão seria a cobrança desses créditos. Mas uma questão que sempre assombrou a Previdência foi a questão da decadência e prescrição. A decadência na Lei Orgânica da Previdência Social, na Lopes, era de 30 anos. Na Lei 8.212, depois da Constituição, que foi a Lei Orgânica da Seguridade Social, que instituiu o plano de custeio, a decadência, que é decadência? É a possibilidade de o Estado constituir o crédito previdenciário. Estamos falando de decadência na matéria previdenciária. E é a constituição do crédito tributário e previdenciário. Tá? Essa decadência, esse período de decadência, na Lei 8.212, ele veio como 10 anos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as contribuições previdenciárias, elas são uma espécie tributária. Por ser espécie tributária, deveria, então, estar sujeita à lei complementar ou sujeita ao Código Tributário Nacional, porque decadência e prescrição é matéria de lei complementar. E nessa situação declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei 8.212, de forma que há ainda um descompasso, mesmo porque o Estado, enquanto ele é sujeito ativo, ou seja, aquele que tem a competência de cobrar e de constituir o crédito e cobrar, quando ele é sujeito passivo, depois de 5 anos ele não pode mais cobrar. E quando ele é sujeito passivo da relação previdenciária, ele tem a obrigação de pagar o benefício enquanto existir um dependente com direito. Então, é um descompasso muito grande até hoje, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional o artigo 45 da Lei 8.212, nenhum projeto de lei complementar tramitou no Congresso para resolver essa questão fundamental para o custeio da Previdência Social. Pensando em ajustes que o senhor considera necessários que se façam no sistema brasileiro, há mudanças que já tenham ocorrido em outros países da Europa ou da América Latina que podem ser um balizador? Sim, nos termos de servidor público, veja, após a emenda constitucional número 20, o servidor que entrou, que foi empossado a partir de 16 de dezembro de 98, ele já se aposentaria com 60 anos, já teria aí mulher 55, né? No caso de homem 60 e mulher 55. A emenda constitucional 41 veio ratificar essa situação e ainda impingir ao servidor um tempo mínimo de contribuição. Ou seja, o servidor, após a emenda 41, ele já, para que ele aposente, além dos requisitos lá de tempo de serviço público e tempo no cargo, ele precisa de ter os requisitos de 60 anos de idade se homem, 55 de mulher, e se mulher,
e 35 de contribuição, 35 anos de contribuição se homem e 30 se mulher. Então, para o serviço público já atualizou esse limite de idade. As reformas que se fizeram na Europa, elas ampliaram, sim, o limite de idade. Mas essa reforma que já tinha sido feita em 41, já começou com a emenda 41 aqui e com a emenda 20 lá em 98. Então, em termos de serviço público, já estava praticamente equalizado, né, com esse diferencial que exigia ainda contribuição de 60 anos. Outra questão que se coloca é o limite de idade no regime geral. Na verdade, não existe, vamos dizer assim, um limite para que você aposente no regime geral, são necessários 53 anos, né, que a lei trouxe, né, e 35 de contribuição. A partir de 53 anos de idade e 35 de contribuição, você consegue se aposentar no regime geral. Só que veio o fator previdenciário. E esse fator previdenciário, ele conjuga tempo de contribuição e idade, de forma que aos 53 anos de idade e 35 de contribuição, você vai conseguir uma aposentadoria? Consegue, só que você vai ter 70%, que será o seu benefício. Tá? Aí veio o fator previdenciário, uma atualização do fator previdenciário. Você quer se aposentar com um valor na média, ou seja, o valor da média de 80% dos melhores salários de contribuição, você então, conjugando, assim como já era no serviço público, idade mais tempo de contribuição. Se implementar a fórmula 95 para homem e 85 para mulher, aí sim você consegue o fator integral, ou o benefício integral da média. Tá? Ocorre que esse fator previdenciário, essa fórmula 85-95 foi progressiva, de forma que você vai acrescendo aos respectivos limites de idade e tempo de contribuição, de forma que chegue à fórmula 100, né? Homem com a fórmula 100, para que você chegue em 100, ao fator 100, evidentemente que a idade já está incluída aí. Ou você tem 35 de contribuição mais 65 de idade, ou você tem 60 de idade mais 40 de contribuição, né? E no caso da mulher, se você aí ele vai ser o fator previdenciário progressivo, mulher fator 90. Para que ela implemente esse fator 90, ela vai ter que ter 60 de idade e 30 de contribuição, ou 65 de 90, aí você 60, 50 mais 40 ou 60 mais 30, de forma que a idade já está embutida nessa condição. Você quer aposentar mais cedo? Você pode, só que a sua aposentadoria será muito reduzida. Então, se você quiser aguardar, você pode, para implementar a fórmula 85-95 ou 90-100 com fator progressivo. Então essas situações, a questão da pensão por morte, né, ela já foi resolvida também com a lei passada, né? Então, hora então de todo mundo fazer as contas, né, e ficar atento às possíveis mudanças. Sim. Professor Décio, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Eu conversei com o professor Décio Bruno Lopes, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e vice-presidente da Anfip. Nosso assunto foi a evolução histórica da Previdência Social no Brasil e os seus desafios para o futuro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.